Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Gestor de Milhas, esse podcast onde a gente recebe convidados que hoje desempenham a profissão gestor de milhas no mercado de milhas, turismo, viagens e tudo mais que esse mercado envolve. Estou aqui com o Rodrigo Góes, o famoso mago das milhas. Vamos que hoje o papo vai ser muito bom, hein, Rafa? E o nosso convidado de hoje é Arnaldo Vieira, 41 anos, ele é biólogo e ele também é gestor de milhas, está no meio de uma transição de carreira e a gente quer contar essa história aqui hoje, Arnaldo. Obrigado por ter topado vir participar, bater esse papo com a gente, seja muito bem-vindo. E a primeira pergunta não tem como não começar pelo começo, a gente quer traçar uma linha do tempo. Conta pra gente aí como é que é a sua história com o mundo das milhas, em que momento você teve contato com esse universo, o que te chamou a atenção e como que hoje você está nessa jornada do empreendedorismo, desempenhando aí, né, empreendendo como gestor de milhas. Então, bom dia, gente. Obrigado aí pelo convite, eu que agradeço aí. Prazer estar com o Góes, com o Rafa. Então, eu tive contato com as milhas tem mais de 20 anos, lá em 2003, né, quando ainda praticamente milhas só era via cartão de crédito. E eu já viajava de Recife para Fortaleza usando as milhas do meu padrasto. Mas depois de uns 2, 3 anos, assim, já não estava mais tão interessante, as passagens em pagantes estavam melhor, fui meio que deixei de mão. Até que, alguns anos depois, eu descobri todo mundo falando de milhas, todo mundo milhas de novo, e eu comecei a ficar curioso novamente para entender o que é que tinha mudado nesse mercado, né, que tanta gente só falava em milhas. Aí conheci o Fábrica de Milhas. Isso era que ano? Isso 2022, por aí, logo depois da pandemia. Ou seja, 19 anos depois, 19 anos você retorna para o mundo das milhas. 19 anos depois. Aí com a outra pegada, né? O mercado mudou completamente. E aí eu lembro que assim que eu entrei no Fábrica de Milhas, nas primeiras aulas, já mandei um direct pro Góes lá no Instagram, já contando a minha história lá. Ele repostou. Então, assim, que era muito legal porque você tinha 2 mundos totalmente diferentes, né? E ver como isso muda, novas estratégias, diversas formas de acumular milhas novamente. E agora, sim, eu sou biólogo de formação, mas venho buscando trabalhar com viagens, já venho trabalhando com viagens há um tempo, também tem aí uns 3 anos. E quando foi lançado o curso de gestor de milhas, eu vi uma oportunidade muito boa para aprimorar o que eu já estava fazendo ali com os amigos. Você vai dando dicas, você vai orientando como é que eles podem acumular mais milhas, e vi uma oportunidade excelente de fazer essa transição para uma coisa que é muito boa, né? Bom demais. Arnaldo, você comentou, né? Você entrou no mundo das milhas em 2003, saiu, retornou 19 anos depois. Você sentiu muita diferença do que era o mercado das milhas em 2003 e o que foi o mercado das milhas em 2022 e o que é, né, agora? E só pontuando, né? 2003, você entrou antes do Góes. Antes, eu conheci o mundo das milhas em 2011, Rafa. Aí, ó, você tava ali anos luz na frente, cara. Eu não tive essa visão que o Góes teve, né, lá atrás. É muito diferente, né? Em 2003, assim, como eu falei, a gente só usava praticamente cartão de crédito para acumular milhas. Na época tinha uma vantagem, que as passagens em milhas eram muito baratas. E quando eu voltei em 2022, mais ou menos, você vê que a forma, a gama que você tem de acumular milhas era totalmente diferente. O cartão de crédito praticamente fica secundário, né? O cartão de crédito vai te ajudar mais em outros benefícios, e as milhas você tem uma infinidade de caminhos para acumular, que a gente não tinha lá atrás. E hoje, né, depois de 3 anos, 4 anos nesse mercado, a gente vê que só faz crescer. E cada vez você vai tendo mais estratégias para acumular milhas. O mercado muito cíclico, né? Uma estratégia Exato. do passado, de 3, 2 anos atrás, não funciona mais hoje, mas sempre vai ter uma estratégia nova para te ajudar a acumular novas milhas. Tem uma pergunta sobre esse caminho, né? A gente estava conversando aqui ainda agora, enquanto a gente estava arrumando as câmeras, e eu fiz a pergunta para ele o seguinte: ele hoje está num momento de transição. Então, hoje você ainda tem a sua profissão como biólogo, certo? Certo. E você tem também o seu negócio como gestor de milhas, certo? Certo.
E a sua intenção é fazer a transição 100%, ou seja, viver 100% da gestão daqui para frente. Em algum momento, quando essa renda aí, né, ultrapassar, enfim, passar a compensar você viver só de gestão. Só que antes de falar dessa etapa atual, eu queria que você pudesse contar um pouquinho, né, dessa trajetória sobre, cara, quanto tempo demorou para você acumular o primeiro 1 milhão de milhas? Antes de ir para decisão de criar um negócio em cima de gestão de milhas, quanto que você fazia de renda extra, né? Porque eu acho que tudo é gradual. Então, queria que você pudesse comentar rapidamente como foi essa trajetória de evolução, né? Ao ponto de decidir, não, agora eu quero ser gestor, agora eu quero entrar para o Legacy, agora eu quero, de fato, criar um negócio ao ponto de hoje, quer dizer, muito em breve, né? Você viver 100% disso. Então, quando eu fiz o Fábrica de Milhas, a intenção era de usar milhas para mim, né? Para eu poder viajar. Sou casado, tenho uma filha de 5 anos, e viajar em 3 não é fácil, né? Então, quando eu fui para as milhas, a intenção era essa. E só que eu gerei muitas milhas rapidamente, né? E 1 milhão de milhas eu cheguei em torno de 7, 8 meses, mas sem esforço, tranquilo, assim, mudando alguns hábitos sem muito esforço. Então, no instante, eu juntei essas 1 milhão de milhas, viajei, minha filha até hoje nunca pagou uma passagem aérea, né? Que coisa boa, Aí hein? sim. Já pensou? Como é que ela vai explicar isso para as pessoas, para os amigos da escola, hein? Olha, eu viajo com meu pai sem pagar passagem aérea. Não, e o legal é que é o seguinte, criança até 2 anos, viaja de graça. Ela já tá com 5 anos e continua viajando de graça. Exatamente. Tem Espero 3 que anos continue. nesse benefício esticado aí. Espero que continue assim. E então, aí fui nessa. E com isso eu fui ali, né? Aí sempre chega um amigo pedindo dica, querendo uma passagem mais barata. E como eu tinha muita milha, podia começar a vender. Então, Perfeito. comecei a fazer renda extra. Tinha a minha atuação de biólogo como profissão principal, né? A renda principal. E comecei a fazer renda extra devagarzinho ali com as milhas. Mas no fim do mês eu gerava 2, 3, vendia ali algumas passagens. E ao mesmo tempo que ia gerindo já CPF da esposa, aí pegava o CPF da mãe ali. Aquele caminho natural dos mais próximos primeiro. Exatamente. E comecei a vender mais milhas, né? Vender mais passagens. E tive um grande entrave, né? Que o primeiro é o medo. Porque quando você começa a gerar muita milha, você começa a gerar, mas você tem medo de não receber. E o medo de investir, né? Como é que eu vou investir para poder ter essas milhas, para poder vender? Então, deu esse primeiro baque. Aí foi quando surgiu o gestor, né? Fui lá, surgiu o gestor. Fui lá, estava lá nos 10 primeiros minutos já para garantir todos os brindes do gestor. E fui aperfeiçoando essa parte de gestão e fazendo a gestão das pessoas mais próximas, de um amigo, um colega que queria viajar, a gente fazia a estratégia. Mas ainda na amizade ou já cobrando? Ainda na amizade. Perfeito. Só ganhava em cima de emissão. Perfeito. A emissão eu ganhava, mas a gestão era mais na amizade ali. E fui amadurecendo essa atuação dentro do mercado de turismo. E eu tinha um limite dentro da minha cabeça de quanto eu iria, até onde eu iria trabalhar dentro da biologia, né? Que sou biólogo, mas trabalho com consultoria ambiental. Então, viajo o Brasil inteiro, fico muito tempo longe de casa. Perfeito. Quando minha filha nasceu, isso foi um choque, né? Eu não podia ficar esse tempo todo fora. Juntou com a meta que eu tinha na minha cabeça de ter um limite para essa vida meio que cigana, vamos dizer assim. Sim. E apaixonado por viagens, já estava ali vendendo passagem, gerindo conta de familiares e de amigos. E o gestor, né, o curso de gestor foi aquele impulso que precisava para começar a profissionalizar um pouquinho, seguindo aquelas Perfeito. diretrizes que tem no gestor. E ao longo com uns 2 anos depois, mais ou menos, eu abri uma agência de turismo, mesmo em sociedade com um primo, para já ir ensaiando essa transição. Aí foi quando surgiu o Empreendas, né? Antes de Empreenda, ainda
comprei o vitalício lá Só do... pra galera saber, né? O Empreenda Milhas é um evento sobre empreendedorismo com o conhecimento de milhas, né? Todo esse universo do turismo, milhas, cartões e etc. A gente teve no fevereiro do ano de 2025 o primeiro evento que reuniu aí mais de 2.000 pessoas aqui no Rio de Janeiro, Empreenda Milhas, que é exatamente o evento que você participou. Exatamente. E aí, o que aconteceu lá? Então, quando eu vim para o Empreenda, a intenção era apresentar o mundo das milhas para minha esposa. Porque ela viajava de graça, ela me acompanhava, mas ela não estava dentro do mundo, né? Ela já tinha o gostinho do pé ali no mundo das milhas, só usufruindo das coisas boas. Só, e deixava o pesado comigo. Então eu trouxe ela, né, para ela conhecer, para ela ter uma imersão mesmo ali de como é o mundo das milhas. Rapidinho, mas esse é um ponto que eu acho que é legal também destrinchar. Sua esposa teve alguma resistência? Veio obrigada pela função de esposa e ter que te acompanhar? Ou ela estava animada para vir nesse evento e realmente, assim, mergulhar e entender mais sobre esse universo? Eu tenho muita sorte da minha esposa me apoiar muito, né? Legal. Então, assim, ela, por mais que ela tenha o medo, o receio dela, se eu acredito, ela apoia. Então, ela veio de mente aberta para conhecer. Legal. Né? A gente veio, passar o fim de semana no evento. Então, ela veio, ficou lá, participou um dia e meio do evento. E ela conheceu o mundo das milhas, né? De como ele funcionava. Quando veio o Legacy, né? Surgiu o Legacy, teve a apresentação, teve tudo, e a gente conversou bastante, né? Ela meio ainda assim, com receio, mas eu estava muito inquieta, assim, eu dizia para ela que eu não podia deixar essa oportunidade passar, porque ao longo desses 3, 4 anos eu vi o potencial que tinha, né, dentro do mundo das milhas, e ficava uma coisa na minha cabeça que o Rafa tinha falado durante o evento, né, que você tem um porquê. Então eu tinha o meu porquê, eu queria ficar mais em casa, eu queria ficar mais perto da família. E o Legacy estava abrindo essas portas e estava principalmente, né, me colocando no meio de quem vive disso. Eu não estava só mais dentro do curso. Exato. Né? O Legacy, eu podia ter contato com as pessoas que vivenciam isso no dia a dia. Então eu dizia a ela que não... Não é nem contato, né? É uma convivência, né? Isso. Todo Isso. dia no Zoom, de 2 às 5, tem alguns horários assim programados, mas a gente está falando aí praticamente todo dia uma convivência por vídeo, onde todo mundo se reúne, tira as próprias dúvidas, leva os seus desafios, e é realmente uma oportunidade, né? O Legacy, para quem não conhece, é o nosso grupo de gestores de milhas, né? E é um programa de aceleração e profissionalização dessa profissão como um todo. E aí tem entregáveis completamente diferentes para realmente, assim, proporcionar um ambiente para que todos os gestores que a gente tem, que são faixa preta, que são faixa coral, que são pessoas já que masterizam esse conhecimento, que vivem o dia a dia 24 horas, possam realmente receber as pessoas que estão chegando nesse universo para conviver junto. E isso é importante também, porque no dia a dia é muito difícil você encontrar alguém que conheça sobre o mundo das milhas. Então, você fazer parte de um ambiente onde você sabe que as pessoas elas têm o mesmo propósito que o seu, elas entendem da mesma coisa que você, onde você pode compartilhar experiências, pode compartilhar o que deu errado no seu negócio, o que deu certo no seu negócio, e dessa forma todo mundo cresce junto, né? O poder da ambiência. Total. E empreendedor tem que andar com empreendedor, né? Porque é quem fala a mesma língua. Isso aí. Senão você só conversar com as pessoas em casa que têm outra realidade, você vai ser sempre um incompreendido. Era o que eu ia falar agora. E é mais do que o Zoom ali diário, é praticamente 24 horas, né? Você tem um suporte praticamente 24 horas ali no WhatsApp, então tem pessoas passando pelos mesmos desafios, tem pessoas... Você aprende muito com o erro dos outros, do colega, você compartilha muito aprendizado, né? Então, o Legacy, ele trouxe um complemento muito, muito importante, e eu tinha... Quando eu estava conversando com a minha esposa sobre o Legacy, eu via que era uma grande possibilidade de casar com a agência que eu já tinha, né? Então, assim, eu podia juntar o melhor dos dois mundos. Então, eu não podia ficar de fora. Então, a gente conversou bastante, refletiu bastante
Até que ela confiou mais uma vez em mim e eu entrei no Legacy. Eu acho que foi uma das decisões mais acertadas Pô, que que eu legal. tive nos últimos anos. Legal. Então vamos falar do salto agora. A gente teve o evento em fevereiro, o mês que a gente grava aqui agora é julho, né? Você falou que tinha como costume fazer uma renda extra até então de 2 a 3 mil reais. Se você puder, fala os 2 últimos meses, quanto que você está faturando com a profissão gestor de milhas e quantas verticais de receita você está conseguindo organizar dentro dessa profissão? Então, nos últimos dois meses eu faturei ali em torno de 10, 12 mais ou menos. E hoje eu atuo com emissão, né? Faço emissões de passagens, mas eu estou focando mais para atuar como gestor. Então, até esse faturamento deu uma reduzida porque eu decidi focar na parte de gestão. Hoje eu tenho umas 4 contas que eu faço a gestão e algumas consultorias também que faz parte do portfólio, né? Eu primeiro faço uma consultoria, a gente faz a introdução, apresenta o projeto, segue as etapas certinho do funil ali que a gente faz uma parte mais, uma reunião gratuita, onde você apresenta, faz avalia o potencial do cliente, depois a gente faz uma consultoria que você faz com que a pessoa se familiarize com o mundo das milhas, porque às vezes a pessoa acha que sabe, mas esse Isso mundo é muito comum. As pessoas já, mas eu tenho cartão de crédito, eu acumulo milhas e é só isso. Mas eu já sei jogar para Smiles, para Azul, mas o que mais dá para fazer? Pois é, aí quando você mostra o mundo que a pessoa fica de cara, né? De queixo caído. E também faço a gestão. Então, assim, aí tô mais focado nessa gestão, mas vamos ali traduzindo, voltando, né? A gente faz emissão, gestão e consultoria. Paralelamente, ainda sigo lá como biólogo. Perfeito. Estamos falando, então... Pô, já deu um salto, né? De 2 a 3 mil para 10, 12 já é um salto considerável. A gente está falando em menos de 6 meses, mais ou menos. Cara, eu sei que ainda vou te fazer uma pergunta agora no âmbito ainda de uma hipótese, uma expectativa. Mas quanto tempo você acredita que a gestão de milhas vai te entregar a remuneração que você precisa para você dar o passo de viver 100% disso e aí ter a sua empresa tocando de dentro de casa, com liberdade geográfica, né? Podendo passar muito mais tempo com sua filha, com sua esposa? Pela projeção de fevereiro até aqui, daqui para frente, você estima que quanto tempo você vai conseguir fazer esse movimento? Cara, Rafa, eu sou um cara muito pé no chão. Assim, eu gosto de ir pisando com tranquilidade, meio que preparando o terreno onde eu vou pisar, né? Mas a minha meta é que quando eu entrei no Legacy, mais ou menos entre um ano e meio ali, já está vivendo exclusivamente do turismo. Não quero mais estar atuando como biólogo. Ou fazer o inverso, né? Turismo ser a principal fonte, né? A gestão de milhas, as emissões ser a principal fonte. E a biologia fazer um complemento ali. Inverter a ordem, né? Inverter Vira a renda ordem. complementar. Exatamente. Mas isso numa realidade cautelosa, né? Sim. Mas a expectativa é que a gente consiga, até o fim do ano, que as milhas virem a renda principal. Perfeito. Você tocou num ponto interessante, né? Que você falou que deu um passo atrás para dar alguns passos à frente, que foi. Estava focado na parte de emissão de passagem, resolveu focar mais na parte da gestão. O legal quando a gente fala na gestão de milhas é que você tem uma previsibilidade. Por quê? Você vai ter uma carteira de clientes e, consequentemente, mensalmente você vai receber aquele valor fixo, mais o variável em relação ao trabalho que você faz. Quando a gente entra no viés da emissão de passagem, os valores eles são muito alternativos, né? Tem mês que você ganha mais, mês que você ganha menos. Então, acaba entrando naquela montanha-russa. O legal de tudo isso, como você falou, você tem 3 fontes de renda. A fonte da gestão, a fonte da emissão e a fonte do seu trabalho como biólogo. Ou seja, você ainda reduz o risco, né? O risco do negócio. Quanto mais fontes de renda você tem, mais diluído fica caso uma dessas fontes de renda ela se esgote ou tenha algum problema naquele período. A gente viu a pandemia, né? Muito empresário na pandemia acabou
pausando esse negócio. Minha esposa é uma delas. Minha esposa ficou 7 meses com a academia dela fechada, sem entrar R$1 no bolso. Né? Mas ela tinha outras fontes de renda que pôde cobrir aquele prejuízo no momento. Então, é legal quando você cita que tem essa quantidade de fontes de renda, porque isso vai te jogando num patamar ainda maior. Você vai crescer em algum momento vai diminuir outro, mas a tendência é que isso vá crescendo ao longo do tempo e chegue aí no seu objetivo final. E esse é o princípio, né? Se a gente pegar aí todos os principais livros de finanças mais renomados, o princípio realmente da riqueza é você ter várias fontes de renda, justamente por conta desse cenário de mitigar risco, né? Caso uma falte, caso uma falhe, você está sempre bem diluído. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Ainda sobre esse novo cenário, eu acredito. Para você, de certa forma, né, antigamente, sonhava em empreender? Isso era algo que te preenchia? Ou isso foi sendo construído bem recente, à medida que você foi vendo outras pessoas, foi vendo, né, no evento, isso foi tomando forma? Ou de muito tempo você já tinha isso internalizado? Um dia eu quero ter um negócio próprio. Não, isso eu nunca tive como sonho empreender, né? Apesar de minha mãe empreender desde sempre, mas eu tinha mais aquela... Também meu pai é funcionário público, então meio que eu cresci dentro né, daquela ideia de estabilidade, segurança, de concurso público. E, sem querer, eu acabei empreendendo. Por quê? Porque como eu me formei como biólogo, eu trabalho como consultor ambiental. Então, de certa forma, eu sou autônomo, eu sou a minha empresa, né? Então, sem querer, eu comecei a empreender. E durante o passar dos anos dentro da biologia, cada vez mais essa necessidade foi batendo na porta. Então, meio que eu comecei a empreender sem querer pela biologia. Então, isso me levou já para empreender dentro das milhas, mas dentro do turismo, por uma escolha. Aí foi uma escolha mesmo de qual mercado eu queria trabalhar depois que fizesse essa transição. Mas o empreender foi meio que acidental. Né? Eu fui meio que obrigado a empreender. Um acidente bom. Bom. Que tá te levando para cima. Para cima. Pô, bom demais. Cara, explica um pouquinho agora, entrando um pouco mais na atividade do gestor. O que você hoje considera, quais são os principais desafios de quem está começando? E como que é a percepção da família, né? Porque, querendo ou não, toda vez que... Pelo menos foi assim comigo, imagino que foi assim com o Góes também. Quando a gente traz esse novo cenário de que agora nós estamos iniciando um negócio próprio, etc. Como é que é essa reação da família? Teve apoio? Ficou no âmbito de curiosidade, de desconfiança? Como é que foi essa trajetória aí com você? Então, como eu falei, né? Assim, eu tenho sorte da minha esposa, mesmo desconfiando, ela apoia, né? Então, assim, nunca faltou o apoio. Mas é mais assim, eles viam muito como uma renda extra, como uma atividade secundária. Até que eles começam a... meio que a gente vai começando a deixar isso mais palpável, né? Então, como você falou, né? Um mundo que nem muita gente conhece. Então, eles não botam muita fé. A gente é daquela cultura ainda, os pais da gente, que você tem que ter estabilidade de emprego, que... Tudo isso. Então, meio que foi de desconfiança no começo, mas apoiando sempre. Se isso era a minha escolha, eles apoiaram. Como dificuldade que eu vejo no mercado, assim, para quem está começando, né, que eu acho que dentro daí é onde o Legacy ajuda bastante, é exatamente esse network, né? Você ter uma rede, porque todo mundo começa achando que vai vender dentro de casa e você não vende dentro de casa, né? A primeira decepção de quando você empreende é que você não vai vender dentro de casa. Aí você fala para os amigos, você fala para o irmão, você fala para os tios e eles, legal, faz uma cotação, uma outra, mas meio que assim, não bota muita fé. E esse network que você vai criando, vai trazendo clientes de fora, é que vai realmente dando uma sustentação ao negócio. Eu acho que isso é o primeiro desafio, é você sair do seu ciclo, né, para atingir clientes em potencial. Começar a abrir mercado, né? Exatamente. Porque se você fica muito restrito ao seu ciclo,
né, realmente você já está limitado num nicho e muitas vezes você não consegue expandir o negócio. E como as milhas, né, de gestor, você tem muito mercado digital, para quem não tem muito domínio sobre esse mercado também é um outro desafio, né? E é uma trava, às vezes, muito grande você começar a usar o mercado digital para ajudar a alcançar potenciais clientes. Eu acredito que esses sejam os dois principais desafios, pelo menos foram os dois principais que eu encontrei. Isso que você falou foi interessante da família, né? Das pessoas próximas, porque muitas vezes quando você começa algo novo, na cabeça delas, assim, tem dois viés, né? Tem o da pessoa que está ali para te ajudar, e aí ela começa ou a comprar, ou contratar seu serviço, etc., no intuito de ajudar. E tem aquelas pessoas que vão pensar assim, pô, mas você é meu amigo, você é meu irmão, você é meu camarada, então, pô, você vai me cobrar por isso? As pessoas elas já não começam a entender que isso é um trabalho de fato. Elas querem aquilo de graça, porque mistura muito. Né? O lado do, pô, mas até então você não fazia isso, então por que você vai me cobrar? Pô, você não é meu amigo? E aí é como você falou, né? Você vai acabar indo para um lado das pessoas que não te conhecem, que vão passar a te conhecer e que vão te indicar, e que provavelmente lá na frente, esses amigos, esses familiares que queriam de graça, que vai ver você tendo sucesso, aí ele vai começar a querer se juntar, e aí, em algum momento da vida, vai acabar também contratando seu serviço, ou querendo saber como é que você construiu aquilo, porque aí começa a despertar essa curiosidade. É meio que a prova social dos de fora meio que faz com que a família comece a acreditar, né? E começa a trazer. Então, eles começam a ver como um negócio, né? Até render, você viver disso. Como assim, a gente tem duas atividades e a formação é o biólogo, né? Então, eles me veem ainda como biólogo, eles não me verem como um agente de turismo, um gestor, um consultor em milhas, né? Então, para as pessoas mais próximas, acaba tendo que desfazer o Arnaldo biólogo e agora veio o Arnaldo gestor, consultor em milhas, agente de viagem. E como é que você vende hoje, Arnaldo? Você divulga o seu trabalho nas redes sociais? Você divulga o seu trabalho no boca a boca? Como é que você faz para captar esses clientes? Então, eu fiquei muito no boca a boca, né? Na indicação. E agora, assim, porque, como eu falei, eu tinha muita dificuldade com rede social, né, com o mercado, até que comecei a destravar. Aí agora eu estou começando a investir mais, assim, ainda sou eu que produzo o meu conteúdo, né, sou eu que faço as postagens, tudo. Claro, com a ajudas das IAs de hoje, que colabora muito com a gente. Mas agora estou nessa, boca a boca principalmente ainda, né, indicação, e funciona bastante, né, sempre trazem. Acho que o Rafa falava isso também, né? Quando você pega um cliente de indicação, ele fica fiel mais fácil. Muito. Então, esses clientes acabam recomprando várias vezes, né? Esses clientes que veio por indicação são recorrentes. Tem o respaldo, né, de uma pessoa que já traz confiança, né? Quando a gente tem uma indicação, por exemplo, se eu te indico ao Góes, o Góes, quando começa a falar com você, ele já vai sem barreira de desconfiança, né? Por conta da validação de uma pessoa familiar. Ele já vem mais decidido a comprar. Exato. Isso aí. E as redes sociais, ele traz muito curioso, mas ainda traz, consegue divulgar e ainda aparece um cliente ou outro, mas as duas formas ainda é rede social e indicação. Agora tem duas perguntas. Eu quero saber o seguinte: qual foi a demanda mais complexa que já caiu no seu colo, de uma emissão, possivelmente? E qual foi a mais rentável que já caiu no seu colo? Talvez sejam a mesma, né? Mas pode ser que seja diferente também. Então, eu ainda tenho muita demanda nacional, principalmente, né? Trabalho mais com demanda nacional, internacional é muito pouco ainda. Mas as demandas mais difíceis são as de última hora, porque eles lhe procuram achando que você vai fazer milagre, né? A pessoa quer viajar daqui a uma semana, em pleno feriado, e quer que você traga a passagem mais barata do que ele está encontrando na internet. Eu acho que essas são as demandas mais complexas nesse sentido, porque traz a expectativa do cliente, né? Assim, já chegou uma demanda para um cliente que queria ir,
tem o desejo de ir para a China. Então, você é uma demanda mais complexa, levar para a Ásia, né? Essas são as principais assim que você encontra em termos de casar a passagem. Mas, particularmente, o que eu acho é isso, é alinhar a expectativa do cliente, a demanda, com essa entrega. Essa é a demanda que eu acho mais complexa, né? A mais rentável, eu acho que a mais rentável foi uma que eu emiti de Recife para Campo Grande, né? Que são um lugar que você tem passagens historicamente muito caras. E ela trouxe uma rentabilidade em torno de 30%, 35% ali, porque as milhas tinham muito sido geradas de formas orgânicas ou Excelente. de compras com baixo custo, né? Então, foi uma rentabilidade bem boa. Não, muito boa. A gente tá falando 35% de margem. Aí. Os negócios tradicionais entregam 6%. Isso. Se a gente for falar hoje, a taxa Selic é 15% ao ano. Ao ano. Negócios tradicionais, restaurante, é 6%, 7%, 10%, 11% no máximo. Então, se a gente vai falando de algo com 35%, acima de 30% já é considerado excelentíssimo. Até dentro mesmo do mercado de turismo, né? A média ali você vai entre 8% e 12%, né? Principalmente passagem aérea, que você tem uma margem muito pequena de lucro, né? Uhum. Então, assim, quando você consegue essa taxa, que você gerou as milhas muito baratas, assim, aqui vale realmente a pena você seguir. Ô, Arnaldo, e com tantas possibilidades, você você tem a paixão por viajar também, por isso a escolha desse caminho de empreendedorismo. Você poderia também abrir vários outros tipos de negócio, né? O que mais te chama a atenção nesse universo para você escolher esse como o seu lugar para construir o seu negócio? Então, Rafa, eu sou apaixonado por viagem, tanto que até no meu trabalho como biólogo, eu trabalho viajando, né? Eu conheço, pela biologia, eu tive a oportunidade de rodar esse Brasil praticamente inteiro. Acho que tem 2 ou 3 estados que eu não conheço. Então, eu já casava essa viagem com a biologia, né? Então, assim, quando eu vi e tinha essa necessidade de transição, de escolher para onde seguir, nada melhor do que fazer aquilo que a gente gosta. E quem é que não gosta de viajar, né? Viajar Você bem. acredita que tem alguns doidos que não gostam? Eu acho que é porque eles ainda não se acostumaram a viajar. Então por isso Ou que porque eles estão gostam. sem milhas, não estão indo, né? Pode ser. Então, assim, foi uma das minhas primeiras opções. Assim, eu disse, cara, eu já fazia essa renda extra, então já ajudava nisso, né? Já estava ali conhecendo um pouco do mercado. E me dava muito essa possibilidade de trabalhar de casa, né? Então, juntou essas duas coisas. O amor pela viagem, né? A vontade de trabalhar de casa, ficar perto da família e o potencial que é, né? Você, dentro do mundo das milhas, o céu é o limite. Então, porque você tem muitas possibilidades. Então, eu acho que juntou todas essas opções e eu disse, não, eu acho que é por aqui o caminho. E nessa sua rotina de trabalho, né? Você até falou, trabalho de casa, perto da família. Você consegue conciliar isso bem? Como é a sua rotina de trabalho hoje? Então, eu, como um bom ornitólogo, né, eu acordo cedo. Sou bem matutino. Então, assim, eu acordo por volta de 5, 5:30. Aí vou ali, tomo café, me ajeito. Entre 7:30 e 8 horas eu sento no computador e reviso todas ali a demanda do dia, né, quais são as emissões que tem para fazer. E quando eu tenho a demanda da biologia, eu vou alinhando os dois. Então, vejo primeiro o que é que está mais urgente, né? Então, entrego. E de casa tem aquela coisa boa de estar perto da família, mas é aquilo, né? Toda vez que minha filha me acorda, ela vai direto para onde eu tô. Então, me chama para tomar café com ela, eu paro para tomar café. Ela, ao contrário do pai, ela gosta de dormir bastante. Então, ela acorda ali 9 horas, 8:30, 9 horas. Aí eu sempre paro para tomar café, tomo café com ela e volto para a demanda. Então, assim, aí eu vou alinhando de acordo com a demanda do dia. Mas, assim, dentro da gestão é essa, né? Você vai ver a promoção, o que é que tem. E ali também as milhas vai começar mais no fim da manhã, né? Que você começa a surgir as oportunidades. Então, no começo da manhã, eu vejo as coisas aliadas à biologia e quando surgem as oportunidades, eu vou alinhando com as milhas e aparece a demanda. Que aí uma coisa que, dentro da emissão,
que você falou da previsibilidade, é isso, né? Às vezes a pessoa quer uma emissão e ela sempre quer para ontem. Isso. Então, também é uma coisa que, como tenho em paralelo outro trabalho, às vezes eu não consigo atender. Então, a gestão, ela me dá essa rotina melhor, né? Assim, no sentido de, aqui eu vou parar de 2 da tarde às 5 para atender a gestão. E nessa a gente vai se organizando ao longo do dia, trabalhando em paralelo. Agora aquela pergunta macro, né? Como é que você vê o mercado de milhas, turismo, viagem para os próximos 5 anos aí? Você que inclusive tem esse ponto de comparação, né? Desde a época de 2003, depois de 2022. Como você já está há bastante tempo nesse ambiente, como é que você enxerga o futuro aí dos próximos anos para o turismo? Cara, o turismo, ele sempre está em alta, né? Assim, tirando o período da pandemia, que foram obrigados, acho que depois da pandemia as pessoas vieram com mais vontade de viajar, de explorar o mundo, de estar tendo novas experiências. Então, eu acho que o turismo assim, só tende a crescer e está bem aquecido. Você vê a demanda muito grande por viagens, né? Então, não é à toa que você vê sempre aeroporto cheio, hotel cheio. E dentro das milhas, eu acho que, assim, como falamos lá atrás, né? O mundo é muito cíclico dentro desse mercado. Então, sempre que surge uma nova barreira, a gente sempre tem um novo alternativo. Então, é um mercado que eu vejo sempre se adaptando, mas sempre em crescimento. Você tem a estratégia A, se aquela estratégia não funciona, você vai ter a B, vai ter a C. Você consegue alinhar vários caminhos para continuar crescendo. Boa. É um universo paralelo, né? E um mar azul, né? É, um mar azul. E um mar azul. Em resumo, para a gente se encaminhar aqui para o final, né? Cara, para quem acompanhou a gente aqui, o Arnaldo é biólogo, tem uma atividade principal e criou um negócio, né? Em cima do conhecimento de gestão de milhas bem recente. Ele inicialmente fazia uma renda extra entre 2 a 3 e hoje está com a empresa, né? Um faturamento na casa entre 10 a 12 mil. Porém, qual que é a observação que a gente tem que considerar? Às vezes ele fica 10 a 12 dias fora de casa, não é isso? É isso. Então, com toda essa logística por conta da principal atividade ainda, né, você está também com um negócio aí já faturando acima de 10 mil e com essa expectativa, né? Como a gente conversou aqui, o mercado de turismo ele está em franco crescimento, né? A previsão dos próximos anos são muito positivas. E tudo conspira para que você realmente, e muito em breve, tenha um negócio que supere aí sua atividade principal e possa, se quiser, viver somente da gestão de milhas. E o melhor de tudo, liberdade, trabalhando em casa, perto da família, né? Ou seja, unindo conhecimento, trabalho, dinheiro e família. E amor às viagens. E amor às viagens. É importante. Para a gente finalizar, Arnaldo, queria que você pudesse deixar um recado para quem está assistindo. Muito possivelmente quem está nos assistindo são pessoas que estão flertando com esse universo das milhas, flertando com a possibilidade de iniciar realmente um negócio próprio com gestão de milhas. Qual que é o seu conselho? Qual que é o seu aprendizado até aqui? O que você deixa de recado principal para o pessoal? Acho que o principal é acreditar. Acredite. No começo a gente vai começar devagar, né? Vai fazer 1, 2 vendas, vai ter uma conta para gerir, mas acredite que esse mercado ele realmente vai abrir portas. E procure o lugar certo, esteja no lugar certo, para você poder criar asas e crescer bastante. Empreendedor anda com empreendedor, né? Isso aí. Águia anda com águia. Meu amigo, deixa o seu arroba aí pro pessoal. E na sequência, vocês vão ver que vão ter aqui também o arroba do Legacy, né? Que é o nosso grupo de gestores de milhas. Vocês já conhecem muito provavelmente o arroba do Góis. E a gente vai se ver no próximo episódio. Mas antes, por favor, deixa o arroba, finaliza aí o episódio pra gente. Com louvor. Meu Instagram é Arnaldo H. Vieira. Me segue lá e qualquer coisa pode chamar no direct que a gente mostra para você o potencial das milhas. Galera, pode tirar uma consultoria gratuita lá com você? A gente faz uma reunião inicial lá e apresenta o potencial. Bom demais. É isso aí. Meus amigos, esse foi o Papo de Gestor de Milhas. Meu nome é Rafa Leite, a gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.